Olá a todos, eu sou o professor Guilherme e nesse vídeo nós vamos introduzir o conteúdo de funções. Funções, gente, de uma maneira simples, é uma ferramenta matemática que serve para relacionar dois conjuntos. Tem aplicação em basicamente todas as ciências, porque basicamente em todas as ciências a gente precisa relacionar dois conjuntos. Por exemplo, na física, quando a gente tem um objeto em movimento, a gente pode se perguntar qual é a velocidade daquele objeto ao longo do tempo de movimento. E a gente pode representar isso através de funções. A gente vai precisar de um conjunto para representar o tempo de movimento. E a gente vai precisar de um outro conjunto, que são as velocidades possíveis. Então, esses dois conjuntos são os conjuntos que eu quero relacionar. Eu quero relacionar o tempo de movimento com a velocidade, para eu poder falar assim, no instante tal a velocidade era tanto, no instante tal a velocidade era tanto. Então, o que falta para a gente ter a função? A gente já tem dois conjuntos que eu quero relacionar e falta a gente ter uma regra, ou uma fórmula, ou uma lei, ou uma maneira de fazer essa relação entre esses dois conjuntos, que vai levar elementos do primeiro conjunto, que é o conjunto que eu chamei dos tempos, nos elementos das velocidades, do conjunto das velocidades possíveis. Então, para a gente ter função, a gente precisa de três coisas: os dois conjuntos que a gente quer relacionar e de uma maneira de fazer essa relação. Em geral, essa maneira é dada por fórmulas matemáticas. Então, a gente vai basicamente precisar de dois conjuntos e uma fórmula. De uma maneira geral, para a gente ter função, a gente precisa de três coisas. Um conjunto que é chamado de domínio. Esse conjunto do domínio é sempre o primeiro conjunto, é o conjunto de partida, né? É esse conjunto aqui do lado esquerdo, que é indicado pela letra D. A gente precisa de um segundo conjunto, que é chamado de contradomínio. Eu vou indicar pela letra CD de contradomínio, que é o segundo conjunto, contradomínio. E a gente precisa também de uma regra, que pode ser uma fórmula matemática ou não. Essa regra é para eu relacionar elementos do domínio com elementos do contradomínio. Então, feito isso, a gente tem uma função. Então, a gente tem que ter inicialmente dois conjuntos que a gente quer relacionar e uma regra que, em geral, vai ser dada por uma fórmula matemática. Bom, no nosso caso aqui de velocidade em termos do tempo, esse conjunto D, como não existe tempo negativo, né, o objeto começa a se movimentar a partir de um tempo. O tempo de movimento é contado a partir do zero, né? O zero é quando o tempo não andou nada ainda, ou seja, é o início do movimento. Então, o domínio, a gente pode, nesse caso, dizer que ele é o conjunto de tempos reais, ou seja, são o conjunto dos tempos possíveis com a condição do tempo ser maior ou igual a zero. O tempo de movimento nunca é negativo. E o contradomínio, gente, a gente sempre vai pegar o maior conjunto possível da nossa situação. Por exemplo, é um caso que eu não sei como essa relação aqui vai ocorrer. O contradomínio a gente determina antes da gente saber como é essa relação. Então, a gente não sabe quais vão ser os resultados possíveis das velocidades, né? Então, a gente coloca, olha, a velocidade é um número real. E existe na física velocidade negativa, né? Então, a princípio, você sempre no contradomínio coloque o maior conjunto possível, que é o conjunto dos números reais. Pelo menos aqui no ensino médio,
no primeiro ano que nós não vamos trabalhar com conjuntos maiores, que seriam aí conjuntos de números complexos. Mas isso é uma outra história. Então, para a gente aqui, o maior conjunto é o conjunto dos números reais. Então, não tem problema colocar o contradomínio como o maior conjunto possível. São as velocidades possíveis. Não precisa ser as velocidades que você sabe que vão ocorrer ali naquela situação. Então, essa seria uma boa maneira de representar essa função. E o que vai faltar é a fórmula. E a fórmula vocês vão aprender lá na física. Depende do tipo de movimento. Se tem aceleração, se não tem. E aí a fórmula ela vai ser a maneira de associar esses dois conjuntos. Bom, vamos dar mais um exemplo de uma outra situação. O exemplo 1, exemplo 2. Você pode relacionar, por exemplo, numa empresa, o lucro que você vai estar tendo de acordo com a quantidade de produtos que você vende. Então, para cada quantidade de produtos que você vende, então esse conjunto é quantidade de produtos vendidos, você pode relacionar com o lucro. É uma pergunta boa de ser feita, né? Você quer saber relacionar essas duas coisas. Já que você está querendo aumentar os seus lucros, você pode relacionar de acordo com o tanto que você vende, determinar que lucro que você está tendo. Então, lucros possíveis. Bom, então eu posso representar essa situação a partir de uma função, porque eu tenho dois conjuntos que eu quero relacionar. Então, os dois conjuntos estão aí e só falta uma regra. Essa regra você vai ter que estudar lá na sua empresa, no seu comércio, entender como que a quantidade de produtos e o lucro está relacionado, né? Então, essa regra provavelmente vai ser dada por uma fórmula matemática que vai fazer essa relação. Mas é uma situação que a gente pode representar através de funções. Bom, de novo, a quantidade de produtos é sempre positiva, quer dizer, é positiva ou zero, né? Você pode até não vender nada, mas vender quantidade negativa não tem jeito, né? E o lucro também, o lucro você coloca ali o maior conjunto possível. Então, o contradomínio, gente, que é o conjunto do lado direito, você pode sempre colocar o maior conjunto possível, tá? Então aqui eu estou incluindo, inclusive, lucros negativos, né? Porque o conjunto dos números reais inclui números negativos. E aí isso ia representar prejuízo, né? Então não tem problema você colocar o maior conjunto possível sempre no contradomínio. Então você pode perguntar, Guilherme, então em todo primeiro ano, o contradomínio eu posso colocar R? Pode. Não tem problema, isso nunca vai estar errado, tá bom? O domínio não. O domínio a gente tem que analisar a nossa situação e ver realmente qual é esse domínio, né, de acordo com a situação. Então, o domínio a gente tem que determinar ele de acordo com a nossa situação, saber que conjunto que é esse. Mas, de novo, é uma situação que a gente pode representar por uma função, porque a gente tem essas três coisas aqui, ó. Domínio, contradomínio e regra. E a regra, ela existe, mas ela precisa ser estudada para a gente determinar que regra que é essa. Em geral, aqui no primeiro ano, nós vamos ter exercícios em que nós vamos determinar a regra também, mas boa parte dos exercícios essa regra já vai ser dada através de uma fórmula. Bom, determinar essa regra, gente, é um exercício que a gente chama na matemática, né, de modelagem. Tá? Então, modelagem é determinar que regra que é essa. Tá? E isso não é uma tarefa fácil. Tá? Fazer modelagem de problemas não é uma tarefa simples. Bom, último exemplo. Vou pegar um exemplo em que eu quero relacionar cada país, o conjunto de países do mundo é um conjunto. Tá? Em função, para ela existir, não precisa ser um conjunto de números. Pode ser um conjunto de pessoas, pode ser um conjunto de qualquer coisa. Então, eu vou pegar o conjunto de países do mundo
e vou relacionar eles com a sua capital. Então, cada país do mundo vai ter a sua capital lá. Isso pode ser representado por uma função, né? Só que não é uma função em que esses conjuntos aqui, ó, domínio e contradomínio, são conjuntos numéricos, tá bom? Então, aqui no primeiro ano nós vamos estudar mais funções que são representadas por conjuntos numéricos. Mas, a princípio, nada proíbe a gente de fazer funções com conjuntos que não são conjuntos de números, tá bom? É uma função cujo domínio são todos os países do mundo, e o contradomínio, você pode pegar todas as cidades que existem no mundo, tá? E aí relacionar esse contra. Todas vão ser utilizadas? Não, porque a gente sabe que nem toda cidade é capital. Você pode pegar o contradomínio todas as capitais do mundo, que é um conjunto menor? Pode também, tá? O mais importante é que esse contradomínio seja suficiente, né, para receber todos os elementos aqui do domínio. Tá? Você só não pode pegar ele pequeno demais, restrito demais, de forma que você deixe elementos importantes do lado de fora, né? Isso não pode acontecer, tá bom? Mas, de novo, é uma situação em que a gente tem essas três coisas aqui. Domínio, que é um conjunto, contradomínio, outro conjunto, e uma regra. Essa regra pode ser uma tabela, né? Você pode deixar lá a tabela para relacionar países à sua capital. E aí você segue essa regra que está descrita na tabela, né? Então, essa seria uma regra possível de fazer essa associação, tá bom? Ou você pode fazer uma consulta na internet, por exemplo, né? Para ver como que é essa associação, como que essa regra ela é feita. Bom, então 3 exemplos aí relacionados à ideia de função, né? O que tem que ficar para vocês é que a gente tem que ter 2 conjuntos e uma regra. Então vamos colocar a definição formal de funções aí para vocês. E aí nós vamos relacionar com as ideias que a gente já fez ali anteriormente. Definição, ó, de maneira agora mais precisa e mais formal. Dado os conjuntos não vazios, ou seja, os conjuntos têm que ter elementos A e B. Então, chamei esses conjuntos de A e B, o domínio e o contradomínio de B. Uma função f de A em B. A é o domínio, tá, gente? B é o contradomínio, eu só não dei nome para eles ainda. É indicada por f dois pontos, setinha, f dois pontos A, seta B. O que isso quer dizer? É uma função cujo toda função tem nome. Tá? O nome dela é f. Aqui é o domínio e aqui é o segundo conjunto, né? É o contradomínio. Tá bom? Então, f dois pontos AB é uma sentença matemática que inclui tudo. O nome da função inclui também o domínio e inclui também o contradomínio. Só não está explícito a regra, tá bom? Para a gente aqui no primeiro ano, as funções vão aparecer assim, ó, f, geralmente o domínio vai ser r, são todos os números possíveis, o contradomínio r, e além disso vai ter a regra aqui na frente, que vai ser um f de x é igual a alguma coisa. Então aí vai estar completo, né? Nome, domínio, contradomínio, e a regra vai estar explícita, tá bom? Bom, mas por enquanto, como a gente não tem como descrever qual regra é, né, a gente não tem fórmula ainda, a função vai ser indicada por f dois pontos AB, dessa forma. Então, isso aqui é lido como uma função f de A em B. É uma maneira, ou regra, ou lei de relacionar, ou fazer corresponder, ou associar elementos de A com elementos de B. E agora, gente, para ser função, tem que satisfazer 2 condições importantes que eu não falei ainda. Todo elemento de A, ou seja, todo elemento do domínio, tem que ter o seu correspondente.
Não pode ficar ninguém aqui no domínio sem setinha que leva ele lá do outro lado. Ele não pode ficar sobrando, tá bom? E, além disso, um mesmo elemento de A, que é o domínio, é o conjunto do lado esquerdo, não pode ter mais de um correspondente no conjunto B. Então vamos ver o que pode acontecer e o que não pode acontecer através desses diagramas, né? São esses desenhos aí que a gente faz para representar funções. Não pode acontecer, por exemplo, uma situação assim, ó. O domínio tem 4 elementos, o contradomínio, vamos supor que o contradomínio tem um elemento lá que recebe o primeiro elemento do domínio, o outro elemento. Essa situação que eu estou representando, se ela ficar só desse jeito, não é função. Por quê? Porque aqui no domínio, que é o primeiro conjunto, tem um elemento que está sobrando, tá vendo? Ele não tem correspondente nenhum lá do outro lado. Então isso não pode acontecer, é a condição 1. Todo elemento de A deve ter seu correspondente em B. E a condição 2 também tem que ser satisfeita. O que ela diz? Que não pode acontecer isso daqui, ó. O que está acontecendo aqui de problemático para ser função? Esse elemento aqui do domínio, ele está ao mesmo tempo sendo associado a 2 elementos distintos lá do contradomínio. Isso também não pode acontecer, que é a condição 2. Tirando isso, gente, essas são as duas coisas que não podem acontecer. Tirando esses 2 casos, tudo é função, tá bom? Um exemplo que pode confundir vocês é esse daqui, ó. Bom, essa representação aí do diagrama representa uma função? A resposta é sim. Por quê? Vamos verificar as duas coisas. Todo elemento de A tem um correspondente em B? Sim. A gente pega esse primeiro elemento aqui, ele tem o seu correspondente, esse aqui tem o seu correspondente e esse aqui tem o seu correspondente. A condição 1 está satisfeita. Condição 2. Um elemento de A não pode ter mais de um correspondente em B. Repara que esse elemento aqui, que eu chamei de 1, quantos correspondentes ele tem lá do outro lado? Um só. Esse elemento aqui, 2, quantos elementos ele tem lá do outro lado? Um só. E o 3 também tem apenas um correspondente. Então, as duas condições estão satisfeitas. O fato de 2 elementos aqui do domínio terem o mesmo correspondente, isso não é um problema para ser função, tá bom? Um exemplo clássico disso é a função que nós vamos ver, ó, função de R em R, ou seja, é uma função de nome f, domínio, número, conjunto dos números reais, contra domínio, conjunto dos números reais, cuja fórmula é essa, ó. Pega essa fórmula, nós vamos treinar mais daqui a pouco funções definidas por fórmulas, mas essa fórmula está querendo dizer que a regra de eu fazer a associação de elementos, eu pego cada elemento que eu estou chamando x do domínio e para determinar o correspondente dele, eu pego ele e elevo ao quadrado. Nessa função, se a gente for fazer diagrama, se eu pego o número 2, para determinar o correspondente dele lá do outro lado, com essa fórmula que foi dada, eu vou fazer 2 ao quadrado, que é igual a 4. Se eu pego o número menos 2, para eu descobrir quem que vai lá, a quem ele vai ser associado lá do outro lado, eu vou fazer menos 2 elevado a 4. E menos 2 elevado ao quadrado, que também vai dar 4. Então, é uma situação que vai acontecer e isso não tem problema, isso é função, tá bom? Então essas são as duas regras relacionadas à função, né? Tem que ser uma relação, mas que tem que satisfazer as condições 1
e a condição 2. E aí tem as observações. O conjunto A é chamado de domínio de F, indicado por D de F. Então, a leitura disso daqui para a gente é domínio de F. E o conjunto B, a gente chama ele de contradomínio de F, é indicado por CD de contradomínio de F. Bom, então vamos ver um exemplo aí para a gente determinar se uma relação é função ou não. Bom, exemplo 1. Considere o diagrama abaixo que relaciona os conjuntos A e B. Verifique se ele representa uma função. Se sim, determine o domínio e o contradomínio. Bom, o que nós temos que verificar para saber se é função? Se vai falhar uma dessas duas condições que estão listadas aí em cima. Todo elemento de A tem que ter um correspondente em B. Vamos ver isso. O 0 tem o seu correspondente do outro lado? Tem, que é o 0. 1 tem um correspondente dele do outro lado? Tem, que é o menos 1. O 2 tem um correspondente dele do outro lado? Tem, que é o 0. E o 3 tem um correspondente dele, que é o número 3. Essa condição está satisfeita. Ela só não estaria satisfeita se tivesse um elemento aqui sobrando, sem nenhuma setinha saindo dele. Bom, condição 2. Um elemento de A não pode ter mais de um correspondente em B. Observe que essa condição também é satisfeita. Cada elemento aqui de A só tem uma setinha saindo dele, só tem um correspondente lá do outro lado, é função por conta disso, satisfaz as duas condições. Então é função. Bom, e aí tem mais duas perguntas para responder. Determine o domínio. Gente, o domínio é justamente o conjunto A, é o conjunto que as setinhas estão saindo, né? Ou se quiser descrever de uma maneira diferente, domínio a gente representa conjunto assim, quando a gente quer listar números. Então, a gente pode dizer que o domínio, coloca 2 pontos igual aqui. Na verdade, domínio é igual ao conjunto A, ou domínio é igual ao conjunto dos números 0, 1, 2 e 3. Quem é o contradomínio? É o conjunto B, se você quiser ser mais culto na hora de você responder, porque ele já deu o nome de B ao contradomínio. Mas se você quiser listar, você pode representar, é o conjunto formado por esses números. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta nova. E aí nós vamos ver um novo vocabulário. Bom, pergunta. Determine o conjunto imagem da função do exemplo anterior. Gente, o contradomínio, ele é sempre dado antes da gente saber como que essa relação é feita. Tá bom? Então, por isso que o contradomínio a gente sempre joga o maior conjunto possível. Por que nesse exemplo não joguei o maior conjunto possível? Porque o enunciado me deu lá que o contradomínio são esses números aí. Mas, depois que você tem a relação determinada, que é o jeito de fazer a associação do conjunto A com o conjunto B, você pode se perguntar quem são os elementos lá do conjunto B, do contradomínio, que receberam algum elemento do domínio pela função. Então, quem são esses elementos? O menos 1 recebeu alguém, recebeu o número 1. O 0 também recebeu elementos do domínio? Sim, inclusive o 0 recebeu 2 elementos diferentes, por isso não é problema para ser função. E o 3 também recebeu um elemento. Observe que o número 1 e o número 2 são elementos do contradomínio que não receberam ninguém, eles estão ali à toa, né? Mas não estão tão à toa porque a gente não sabia
se eles iam receber ou não, né? Então é normal a gente jogar o contradomínio uma quantidade maior de números. A gente tem que jogar uma quantidade suficiente para o nosso problema. E eu já expliquei que aqui no primeiro ano nós vamos jogar sempre contradomínio sendo o conjunto dos números reais. Mas esses três elementos aqui são elementos especiais, porque eles receberam alguém. Nós vamos dizer que esses elementos formam o conjunto imagem da função. Então, qual é a imagem da função? A imagem é o conjunto lá dos elementos do contradomínio, a imagem está dentro do contradomínio, que receberam alguém. São três números, menos 1, 0 e 3. Então, nós vamos indicar assim, ó. Imagem de F é um conjunto. Menos 1, 0 e 3. Bom, então qual é a definição formal de imagem? Com essa ideia feita, vai ficar simples definir. Ó. Imagem é o conjunto dos pontos do contradomínio que receberam elementos do domínio pela função. É indicada por imagem de f, IMF. Bom, então para a gente determinar a imagem, a gente já tem que saber como a relação entre os dois conjuntos é feita e verificar lá no contradomínio quais são os elementos que receberam alguém. Tá bom? Com o desenho feito, com o diagrama montado, fica mais simples, né? Depois nós vamos ver como que a gente responde essa pergunta olhando o gráfico de uma função, por exemplo. Bom, uma observação é que a imagem é um conjunto que está dentro do contradomínio. Então, a imagem está contida no contradomínio. Tá? Então, esse símbolo aqui está contido. Está querendo dizer que a imagem está dentro do domínio. Pode acontecer, inclusive, que a imagem seja o próprio contradomínio, né? Que dê certinho. Todos os elementos do contradomínio recebem alguém e aí o contradomínio fica igual à imagem. Mas esse símbolo aqui, na matemática, também inclui a igualdade dos conjuntos. Tá bom? Bom, gente, por último, eu queria falar sobre alguns vocabulários que a gente tem que acostumar com eles. Bom, seja f de A em B, então essa é a leitura, f de A em B, uma função descrita pelo diagrama abaixo. Então, deu o conjunto A, que é o domínio, o conjunto B, que é o contradomínio, e as setinhas já mostram como essa relação entre os dois conjuntos são feitas. É o mesmo diagrama aí dos exemplos anteriores. E aí eu vou treinar com vocês algumas afirmativas que podem ser feitas, tá bom? Se a gente olhar, por exemplo, o número 2 aqui do domínio, ele está sendo levado, né, pela função, associado pela função ao número 0. Então, nós vamos escrever que f de 2 é igual a 0. A leitura é f de 2 é igual a 0. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. A gente pode escrever também que f de 0 é igual a 0, indicando assim. Tá bom? E por aí vai. A gente pode fazer isso para todos os elementos do domínio, determinar qual é o f de cada elemento do domínio. Uma outra maneira equivalente de dizer essa informação, que f de 2 é igual a 0, é dizer a imagem de 2 é igual a 0. A imagem de 2 é quem é o elemento lá do contradomínio no qual o 2 é associado. O 2 vai em qual elemento? Tá? Então, o 2 vai no 0. É uma outra maneira de dizer que f de 2 é igual a 0. Né? Então, a imagem de 2 é 0. Bom, aqui eu coloquei 0 por extenso, mas foi um erro. Tá? Eu poderia colocar 0 sem ser por extenso. Bom, agora uma outra observação que tem a ver com a terceira afirmativa. Tá? Vai ser uma convenção, um combinado nosso, isso a matemática faz,
que elementos do domínio, em geral, nós vamos chamar de letra X. E elementos do contradomínio são chamados de Y. Tá bom? Então, X tem a ver com o conjunto do domínio e Y é conjunto do contradomínio, ou imagem, né? Na verdade, contradomínio, tá bom? Isso mesmo se o enunciado não te falar, tá bom? Então, olha só. É verdade dizer que quando x é igual a 2, ou seja, quando você olha o 2 lá no domínio, então x igual a 2, você tem que olhar ao lado do domínio. Quando x é igual a 2, deixa eu apagar aqui, você busca o 2 lá no domínio. Então, y, o que o y tem que representar para você? A resposta, é aonde o número é elevado. Então, basicamente está querendo dizer o seguinte, quando x é igual a 2, a resposta, o 2 elevado, em y igual a 0. Essa afirmativa é verdadeira. Tá? Ou seja, quando x é igual a 2, o y é igual a 0. Tá bom? Então, esse é um combinado nosso. X são elementos do domínio. Y nós estamos falando elementos do contradomínio. A resposta, vamos dizer assim, da associação da função. Uma outra maneira de dizer a mesma afirmativa, quando x é igual a 2, f de x é igual a 0. Então, o lado esquerdo, eu já combinei com vocês que a gente usa a letra x para representar elementos do domínio e y para representar elementos do contradomínio. Uma outra maneira de representar os elementos do contradomínio, ao invés de usar y, usar f de x. Tá? Então, aqui do lado direito, ou a gente usa f de x, ou a gente usa a letra y. Tanto faz. Tá? Y, na verdade, é a mesma coisa de f de x. Bom, então vamos voltar para a nossa afirmação. Quando x é igual a 2, você tem que olhar lá do lado esquerdo do domínio. F de x é igual a 0. Você está querendo dizer o seguinte, a resposta do 2 pela função, ele vai lá do outro lado no 0. E isso é verdade. F de x é o outro lado que você tem que olhar. É a resposta, eu estou falando resposta, e depois nós vamos fazer contas para determinar essa resposta. Né? A função vai ser definida por fora. Então essa afirmativa também ela é verdadeira. E um outro jeito de escrever essa informação é escrever numa ordem contrária. Olha só, quando y é igual a 0, então o que você tem que olhar ao ler essa informação? Se está falando de y, nós estamos falando do conjunto B. Então y é igual a 0 é esse 0 aqui. Não é esse 0 aqui que eu marquei de amarelo, não. O 0 que eu marquei de amarelo é x igual a 0. Então, quando y é igual a 0, x é igual a 0 ou 2. Na verdade, eu tenho que descobrir quem são os valores de x, ou seja, do lado esquerdo, que são levados no 0. Para determinar esse valor de x, na verdade, são 2. É o próprio 2, que a gente já tinha descoberto antes, e o próprio 0 vai no 0. Então, essa afirmativa é verdadeira. Quando y é igual a 0, x é igual a 0 ou 2. Bom, e uma outra maneira de dizer essa mesma afirmativa é quando f de x é igual a 0. Se ele falou, gente, f de x, você está olhando qual lado? Você está olhando o conjunto do contradomínio, o conjunto lá do lado direito. Porque ele é o conjunto dos f de x. Né? É lá que estão os f de x. Então, quando f de x é igual a 0, então nesse momento você tem que entender que você está tratando daquele 0 ali. E a pergunta é x, ou seja, quais são os valores do domínio que vão ser levados pela função no 0. Então, ele está dizendo x é igual a 0 ou 2, também é uma afirmativa correta. Tá bom? Então, basicamente, eu coloquei nesse exemplo vários vocabulários relacionados aí que nós vamos treinar. A gente vai ter que acostumar com esses vocabulários, porque são muitos, às vezes eles confundem. Então, nos exercícios nós vamos treinar aí bastante
é esses vocabulários.